Pessoal, estamos aqui em mais uma sexta-feira, dia 14, e nós vamos aqui conversar sobre um assunto que me causa muita dor de cabeça, muita reflexão, imagino para vocês também, que é qual é a estratégia, né? De que modo age Bolsonaro e como é que são as formas como a gente pode combatê-lo. Essas são as duas questões que eu gostaria muito de discutir com vocês hoje. Eu sempre tenho dito nas minhas intervenções que o público de Bolsonaro não é um público majoritário. Eu acho que Bolsonaro tem 25% no máximo da população brasileira atrás dele, realmente atrás dele, né? E obviamente o que muito, quer dizer, eu digo que é sempre o que? O pobre remediado, né? Quase sempre branco, claro que tem muito negro, né? Mas é quase sempre o que eu tenho chamado o branco remediado, pobre, não conseguiu ascender, ficou incomodado com a ascensão dos pobres e dos negros durante o período petista. Obviamente o tema da corrupção era só um bode expiatório, não é isso? Você não pode assumir isso, né? Existem coisas na vida que você não pode assumir. Você não pode assumir a sua própria canalice, a sua maldade, etc. Então a gente sempre tende a substituir, mascarar a nossa maldade, a nossa canalice, etc., com temas que são quase sempre morais. Obviamente, você transforma o canalha num herói. A maldade covarde do bolsonarismo e do bolsomínio e tal, contra os frágeis, contra os mais fracos, etc., ela tem que ser substituída por uma máscara. E nenhuma máscara é melhor do que a máscara da moralidade. Você está combatendo a corrupção, eu digo que é uma coisa absolutamente... Como é que a gente sabe que é meramente uma máscara? Ora, porque você tem todos os escândalos aí da família, da própria família Bolsonaro, sendo agora aprofundado. Você não consegue condenar porque tem uma trama, tem uma conspiração dentro do Estado, juntamente com a elite, mas obviamente para qualquer pessoa que tenha dois neurônios, você sabe que está falando com pessoas envolvidas até o pescoço em corrupção da pior espécie. Quando eu digo isso, às vezes as pessoas dizem: mas tem gente rica, eu conheço gente de classe média, eu conheço negros e muito pobres que também gostam dele. É claro que tem muita gente na elite, talvez a maior parte da elite, mas a elite não elege ninguém. Então, em termos de voto, elege com o seu dinheiro, com a sua mentira, etc. Em termos de voto, a elite não é mais do que 100 mil pessoas. A classe média também não é mais do que 15% da sociedade brasileira. Então, a questão é como a massa do povo, que parte da massa do povo, né, vota em Bolsonaro. Essa é a questão. A gente está falando aqui do bolsonarismo e do bolsominion típico, ou seja, daquele que é representado, né, que é melhor representado por Bolsonaro, embora essa representação seja difusa, claro, senão o cara não teria sido eleito presidente. Então a gente tem que compreender isso, né? Obviamente tem negros também, claro, porque tem vários negros que se identificam com os seus opressores. Então é essa a questão. A questão principal é que a gente precisa entender qual é o segmento, a parte da sociedade a qual ele se dirige. Por quê? Porque só a partir disso é que a gente entende o discurso, por que ele é eficaz, né? Etc, etc. É isso que nós iremos discutir aqui hoje. Bolsonaro, ele é o quê? Ele é um líder de extrema direita que fala para o pobre remediado. Se a gente for pegar quem votou em Bolsonaro, a maior parte vai ser o pessoal entre 2 e 5 salários mínimos, não é o pessoal abaixo de 2 e 5, e também que tem escolaridade média, ou seja, não é o não escolarizado ou que tem a escola primária, nem é o que tem a universidade, é o que tem a escolaridade média, exatamente dentro desse ponto. E se a gente for analisar sociologicamente as redes sociais, a gente encontra esse tipo de pessoal também, que é coisa que eu faço sempre. Ou seja, então é um discurso de protesto, não é um discurso de quem está em ação dos privilégios, etc. Ele continua, faz com que os privilégios continuem, mas fazendo de conta que tem um discurso anti-elitista, como a bravata que ele fez no dia 26 de maio, né? Chamando as pessoas para protegê-lo do ataque das elites, então, como se ele não fosse o maior instrumento, o pior instrumento dessas mesmas elites. Então ele envelopa o quê? Ele é o cara do protesto, né? O que é mais esquizofrênico, contraditório nisso, é que ele espelha o protesto. Espelha como? Em debate, etc., em discurso? Não, porque ele nunca foi a um debate, não tem nenhum discurso, não sabe juntar lé com credo, não sabe formar uma frase. Ele é pela sua pessoa. A pessoa dele, ele é, digamos assim, né, o profeta exemplar. Ou seja, que é aquele profeta que não é pelo que ele diz, etc., que ele tem os seus seguidores, mas pela forma como ele é, não é isso?
Então, Bolsonaro representa o quê? Ele envelopa esse protesto, porque ele não é discursivo, ele não é posto como uma ideia, como? Né? Como uma forma de uma performance. A performance da sinceridade, a coragem, quer dizer, os outros políticos são todos falsos, corruptos e mentirosos, eu não, eu digo a verdade, eu falo como você. Então ele representa essa classe, efetivamente, que pensa como ele pensa, né? Ele pensa que mulher é para você bater, não é? Quer dizer, que gay é para você humilhar, etc, etc, né? Índio é para você matar mesmo, etc, etc e tal, né? Quer dizer, são o quê? São as crenças mais atrasadas e tal, que estão representadas nesse tipo de público, né? Quer dizer, que não teve acesso à cultura. Por conta disso ele é oprimido, por conta disso ele tem raiva da cultura, por conta disso ele tem raiva do conhecimento. Por quê? Porque essas pessoas, a vida inteira, foram de algum modo humilhadas pelas pessoas que tinham conhecimento, vistas de cima para baixo, etc, etc. A história da opressão e da exploração do povo brasileiro, né? Da classe trabalhadora brasileira. E como o PT, e para mim isso foi a principal falha do PT, né? Jamais tentou montar uma explicação, uma narrativa, uma história sobre o que ele próprio estava fazendo para explicar às pessoas e ganhar o coração das pessoas, né? Bolsonaro pôde agir livremente dentro desse contexto, claro, usando aí as igrejas evangélicas e tudo, né? Não obviamente toda, tem uma igreja evangélica que é crítica a isso, mas a maior parte dela embarcou nesse barco furado. Claro, tem a presença dos Estados Unidos, que tinha interesse em dominar o Brasil, né? Acabar com o Petrobras, acabar com o Odebrecht, acabar com o poderio das grandes empresas brasileiras que investiam na América Latina inteira, investiam em Cuba, investiam na África, não é isso? Então os Estados Unidos querem um Brasil o quê? Quer um Brasil exportador de matéria-prima, pobre, para que ele possa dominar, né? Vir aqui pegar o petróleo inteiro, etc, etc. Bolsonaro é o cara ideal para se montar essa mentira. As mentiras da elite brasileira, por um lado, quer dizer, que vai dizer que essa reforma é boa, isso obviamente é só para botar dinheiro no bolso, mais uma vez, juros altos. E juros reais altos, que é o que importa. Aí, com uma inflação pequena, são os juros reais que importam, não são os nominais. Bolsonaro entra nesse cara que eu digo a verdade incômoda, ou seja, ele é uma espécie de revolucionário, né? No fundo, ele é um contra-revolucionário, ele está contra tudo que foi conseguido com a Constituição de 88, contra tudo que Vargas, a partir de 1930, conseguiu, que é direitos trabalhistas, um Estado que funciona, que impulsiona a ciência, a tecnologia, né? Por exemplo, a classe média que apoiou o Bolsonaro foi uma idiotice, porque quando você acaba a ciência e a tecnologia, porque a classe média acha que saúde e educação pública é só para o povo, então ela não tem nenhuma consideração por isso, nenhuma comiseração com isso, mas a ciência e a tecnologia significa que a classe média não tem nenhum futuro também. Então foi a partir desse, claro, fake news, etc, né? Hoje mesmo eu estava lendo um artigo do New York Times mostrando como o YouTube, né, montou toda uma estrutura de algoritmo para que o discurso de ódio, ou seja, essas Facebook, YouTube, WhatsApp, etc., todas essas redes são o quê? Empresas privadas americanas, né, que estão articuladas com o seu governo para não só objetivos comerciais delas, mas juntar isso a objetivos políticos do próprio governo, né? Elas estão juntas nisso, em assaltar, provocar divisões, etc., em outros países, e isso foi mancomunado, isso foi aceito pelo Supremo Tribunal, né, pelo Tribunal Eleitoral, que a gente sabe hoje em dia, com a Vaza Jato, né, como isso foi montado inteiramente. De que modo eu acho, pessoal, que é possível combater isso? Eu acho que o primeiro ponto é ter a consciência de que qualquer coisa é melhor do que Bolsonaro. Eu não acho que seja substituir 6 por meia dúzia, ter outra pessoa de algum modo no lugar dele. Eu não acho isso. Porque essa origem do mal, a perversidade, né? Quer dizer, Bolsonaro não é um cara como Trump é, né? Trump usa o seu discurso de ódio de um modo cínico, frio, etc., mas ele tem limites. Quer dizer, quando houve esse último assassinato, etc., ele disse, olha, vamos dar um basta nisso, essa cultura do ódio está indo demais,
né? Ou seja, está indo, né? Quer dizer, tem aí o quê? Tem aí uma estratégia, tem um cálculo, um pensamento. Ele usou para ganhar o poder, mas sabe que isso pode ter consequências absurdas, né? Aqui não, Bolsonaro não tem limite, não tem nenhum cálculo, né? Bolsonaro é um completo imbecil. E ele é também uma pessoa, ele é um psicopata, ele é mau, ele é incapaz de ter qualquer forma de empatia, especialmente com as pessoas mais frágeis. Então isso qualquer pessoa para mim é melhor do que Bolsonaro. Então um cara que ganhou as eleições de modo fraudulento. Por que fraude? Porque a eleição não é só o voto, né? Eleição, primeiro, mesmo o voto foi um voto viciado. Por quê? A gente sabe o que foi que fez Moro e toda a canalhada da Lava Jato para afastar Lula das eleições, né? Quando Lula tinha o dobro das intenções de voto de Bolsonaro. Então as eleições foram fraudadas aí já no voto, né? Mas mesmo depois disso, porque a eleição não é só um voto, é um voto argumentativo, um voto crítico, é isso que a democracia implica, né? Não houve debate, né? Houve ataque de fake news montado pelo dinheiro americano, dinheiro brasileiro de empresários, certo? Que querem agora, que estão agora se aproveitando e ganhando de volta esse dinheiro, né? Saqueando e rapinando. Ou seja, foi uma eleição, a eleição mais absurda, mais falsa, mais comprada e mais fraudada da história do Brasil foi Bolsonaro. Então ele tem que sair, tem 200 bons motivos jurídicos, morais para que ele saia. E a pressão para que ele saia tem que vir de onde? Não pode ficar nas redes. As redes sociais, como eu disse, né, elas são a CIA com outro nome. E é uma forma de empobrecer a vida política. Tem que ir à rua. A rua é que cria o abraço, a solidariedade, é que cria a união. Eu acho que o que está acontecendo com os jovens tem que entrar na sociedade brasileira como um todo. O meu recado, pessoal, é para as ruas, para um fora Bolsonaro. Basta de Bolsonaro. Grande abraço a vocês.